Oi pessoal, hoje vamos falar então um pouquinho sobre o diagnóstico do linfoma alimentar. Por que a gente se preocupa tanto em como diagnosticar o linfoma? Aliás, qualquer tipo de câncer. É imprescindível um exame histopatológico. Eu preciso saber que tipo de célula para eu poder fazer o tratamento quimioterápico adequado. E especialmente no caso do linfoma alimentar, ele pode se confundir com uma doença inflamatória intestinal. E há quem diga que a doença inflamatória intestinal não tratada pode evoluir para um linfoma. Quando a gente fala de linfoma alimentar, a gente fala de dois tipos de linfoma, de grandes células, que é um pouquinho mais complicado e não responde tão bem ao tratamento, e o linfoma de pequenas células. E esse que é muito confundido com a doença inflamatória intestinal. Por que eu tô falando isso? Porque para eu diferenciar uma inflamação intestinal e um linfoma alimentar de pequenas células, eu tenho que fazer o histopatológico. E a biópsia não é por endoscopia. Esse animalzinho precisa passar por uma cirurgia para adequado diagnóstico e tratamento. Por que isso? Se eu fizer o tratamento equivocado de um linfoma alimentar pensando que é só uma inflamação intestinal, eu posso estar criando resistência ao quimioterápico. Mais uma vez, por que isso é tão importante? Porque em muitos casos, nesse tipo de linfoma alimentar, nesse linfoma de pequenas células, a gente consegue um tratamento e inclusive a gente alcança a cura. Para eu submeter um gatinho a um procedimento cirúrgico, a coleta de material, eu não vou estar biopsiando somente um intestino. Lembra que eu disse que o linfoma alimentar ele pode se estender para pâncreas, para fígado, para linfonodo, e não existe uma outra maneira de eu fazer a coleta de material para biópsia sem uma cirurgia. E é aí que muito tutor tem medo da anestesia, medo do procedimento. Mas se eu pensar que se eu não fizer o diagnóstico correto e não tratar de forma adequada esse animal, eu vou perder ele para a doença. A gente nunca promete cura, apesar de alguns casos alcançar a cura, mas o objetivo é controle dos sinais, para esse gatinho ter um bom desenvolvimento, para esse gatinho não ter problemas ao longo da vida, porque se eu não trato de forma correta, com certeza esse câncer ele vai piorar. É claro que eu não vou partindo para uma biópsia logo de cara. O exame de ultrassom com um bom ultrassonografista treinado em fazer ultrassom em gatos é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais demorado, mas também me dá grandes informações para a gente também programar aí o procedimento de biópsia. Exames de sangue não fecham diagnóstico de linfoma, aliás, de nenhum tipo de câncer, mas eles também são imprescindíveis na hora da gente submeter a uma biópsia, na hora da gente submeter esse paciente a um tratamento. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o tratamento e como eu posso prevenir o meu gatinho de desenvolver esse tipo de inflamação, esse tipo de linfoma. Se você gostou, deixe seu like, deixe os seus comentários e até a próxima semana.